Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Bem-vindo, bem-vinda você que está chegando no nosso canal, ou você que até mesmo está vendo esse vídeo e não é inscrito ainda, acompanha, mas não é inscrito, se inscreva, participe conosco desse projeto de evangelização. Aqui queremos refletir nessa playlist um pouco sobre as questões que Jesus propõe para nós. Então, sempre se colocando na presença dele mesmo, fazemos sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É para que esse encontro seja realmente um encontro com a palavra, um encontro com Jesus Cristo. Por isso nos colocamos na presença dele. Pegamos a nossa Bíblia, o texto que já colocamos aqui no rodapé também desse vídeo, está em Mateus, capítulo 9, versículo 35 até capítulo 10, versículo 1. Depois segue no capítulo 6, do versículo 6 ao 8. Aqui nós encontramos um Jesus que mais uma vez tem compaixão. Já encontramos também em outro lugar esse ato, esse gesto de misericórdia de Jesus. Jesus, ele é todo misericórdia, ele é todo amor, é todo compaixão. Não se exclui de ser também justiça, claro que não. Mas aqui pegando esse coração transbordante de amor, que olha para aquela multidão e ele vê ali pessoas cansadas, pessoas abatidas. Em outro lugar vai dizer pessoas que não têm pastor, pessoas desorientadas, perdidas, não é? Mas o mesmo Jesus que olha para essa multidão hoje e sente compaixão, também hoje ele também olha para nós e sente compaixão de cada um de nós. Conhece a cada um de nós individualmente, pessoalmente, e sente compaixão de nós, da nossa miséria. Mas se é a nossa miséria que desperta a compaixão de Jesus, se nós o desagradamos com os nossos erros, então por que não buscar nele mesmo a força para superarmos as nossas dificuldades? O cristianismo é uma religião, e aqui, claro, estamos nós católicos, primordialmente nós católicos. É uma religião onde o testemunho é base. As palavras são muito interessantes, ajudam, formam e tudo mais, mas o que realmente contribui na vida do outro, influencia na vida do outro, é o testemunho. Então, olhando para esse problema e se questionando, e se Jesus olhasse para nós hoje? Aliás, ele olha, mas o que é que vai despertar em nosso Senhor compaixão? Eu vou apontar dois problemas que também pode despertar no coração de Jesus hoje, e certamente desperta, esse sentimento de compaixão. É quando Jesus olha para nós cristãos e vê desunião entre nós. Quando Jesus olha para nós cristãos e vê falta de amor entre nós, falta de perdão. Isso desperta a compaixão de Jesus. E ele, ou até mesmo quando olha para a multidão dos cristãos e encontra ali, em alguns casos, o problema da hipocrisia. E como esses três pontos que eu falei aqui agora contribuem para a não evangelização. Infelizmente, contribui para a destruição do outro. Porque se Jesus pode salvar a vida de alguém,
E o seu testemunho pode levar uma pessoa a ter esse encontro com Jesus e aí ter sua vida transformada. O seu contra-testemunho afasta uma multidão. Eis aqui um ponto. Eu estou falando aqui em linhas gerais, mas individualmente cada um de nós deve pensar: em que ponto eu promovo a paz e a união? Em que ponto eu promovo a discórdia? E aí é uma resposta pessoal. E você sabe, nós sabemos, aliás, o cristão ele não o é dentro da igreja. Ele é em todo lugar. Não existe ser cristão de dia e não ser à noite. Isso não existe. O que existe é ser cristão ou não ser cristão. Então eu preciso promover a paz. Eu preciso superar toda e qualquer dificuldade que se levante para que eu promova realmente essa vontade de Deus. Eu preciso amar sem medidas. O amor é um exercício tão fantástico e tão difícil e tão bom de se fazer. Mas eu preciso não me cansar disso. Veja que lá nos Atos dos Apóstolos, você lembra dessa leitura também? Era um modo como os cristãos eram identificados, porque eles se amavam. E hoje, encontramos sim pessoas que se amam e transbordam amor, transmitem amor. Mas encontramos também o contrário. Isso então desperta a compaixão de Jesus. Quando olha para aquele filho, aquela filha que não está conseguindo perdoar, que não está conseguindo amar. Mas se não está conseguindo, o que tem que fazer? Tem que ir lá no próprio Jesus, beber da graça, buscar nele as condições para cumprir. Então nós temos esse passo a dar. Não é que a pessoa seja ruim porque ela não perdoa, porque ela odeia. Não, ela não é ruim, mas ela precisa dar passos na direção do amor. Dar passos concretos, sim. Ah, mas por que ela não dá, Frei? Ela não se abriu à graça. Então reze. Vamos rezar para que as pessoas se abram à graça do perdão e do amor. Terceiro ponto que eu coloquei aqui para a gente ver o que desperta hoje essa compaixão de nosso Senhor sobre nós. A questão da hipocrisia. Então nós temos um problema sério. Por que um problema sério? Porque existe uma questão muito delicada no modo como as pessoas interpretam o que é hipocrisia. Isso aqui é muito importante você prestar atenção. Se você já leu sobre isso, ou se você ainda não viu e refletir agora, isso é muito importante. Veja bem, para que haja hipocrisia, é preciso que haja uma intenção falsa. É preciso que haja um querer mentir, um querer enganar. Então veja bem, vamos falar do Frei. O Frei é um religioso, usa hábito, e o hábito é um testemunho, é um símbolo da doação de vida, da entrega total de vida. Mas o Frei é ladrão, tá? Mas ninguém sabe que ele é ladrão, mas ele é ladrão. Como Judas roubava a bolsa, o dinheiro da bolsa dos apóstolos. Então o Frei é hipócrita. Sim. Ele está transmitindo para as pessoas uma imagem que não é real. Intencionalmente, se ele rouba com intenção de roubar, e não é diferente
não é outra coisa, então ele está sendo hipócrita. Tá certo? Aí nós vamos agora para outro caso. Quando a pessoa não comete o erro porque enveredou ali naquele caminho e quer viver naquele caminho transmitindo outra imagem. Veja bem, aqui é uma situação diferente. A questão da queda, de errar, todos nós erramos. Mas o que Deus leva em consideração é o nosso desejo de voltar, o nosso arrependimento, o nosso se levantar e seguir adiante. Isso Deus leva em consideração. Tanto é que para isso, Jesus deixou o sacramento da reconciliação, da confissão. Por quê? Porque o cristão não é aquele que não comete falha. O cristão não é aquele que não erra. O cristão é aquele que vai caminhando, se aperfeiçoando, rezando, errando menos a cada dia. E aí é o processo de santificação, levantando a cada queda, se redimindo diante de nosso Senhor a cada queda e assim testemunhando a verdade. Não espere que um cristão seja uma pessoa que não vai falhar nunca. Agora, volto a dizer, a questão de falhar, de ter erros na caminhada, não constitui hipocrisia. Isso não é hipocrisia. É uma luta contínua que todos nós abraçamos. A hipocrisia, como eu falei, é quando a pessoa cria uma imagem, uma farsa e vive a verdade que é, por exemplo, o pecado, o roubo, e quer transmitir uma imagem que não condiz com a sua verdade interior. Aí é a hipocrisia. Então podemos dizer que fulano é hipócrita, que fulana é hipócrita? Não, não. Não podemos fazer nenhum tipo de julgamento. Só Deus, aquele que conhece os nossos corações, sonda o nosso interior, sabe a verdade sobre nós mesmos, e nós estamos contentes porque Ele sabe a verdade sobre nós. Mas para dizer que não vamos esfriar a nossa fé quando a gente vê um irmão que cai. Não, ele caiu, ele vai levantar. Rezemos, não é? Para que isso aconteça. Não vamos também desanimar quando é você mesmo que já cansou de cair. Não, não, levante. Nunca se desanime. Nunca se entristeça. Porque a queda só existe porque estamos caminhando. Mas chegará um tempo, assim como uma criança que quando está dando os primeiros passos, ela sempre cai. Chegará um tempo que nossas pernas terão mais firmezas e aí já não mais cairemos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. A messe é grande. Vamos pedir para nosso Senhor mandar operários para a sua messe, mas não esquecer, nós somos os operários da messe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.